o amistoso de ontem foi pouco proveitoso para o Santos Futebol Clube. Acho que o trabalho do Kleber Xavier preocupa. Eu volto a dizer, eu não consigo enxergar qualidade no Kleber Xavier como treinador para dar continuidade a esse trabalho. O Santos vai depender sempre do Neymar. Vai chegar uma hora que o Neymar vai cansar. Claramente ele será sobrecarregado em termos técnicos, em termos emocionais. E aí teremos o problema que tivemos no primeiro semestre. O Santos é totalmente dependente do Neymar Júnior. Não tem coletivo, não tem uma jogada trabalhada, não tem variações durante uma partida, não tem absolutamente nada. Quem quiser enxergar, enxerga. Quem não quiser, feche o olho para a realidade. Feche o olho para a realidade. O Júnior Zanon tá falando, Marcão, o amistoso de ontem só mostrou que vamos lutar para não cair. Preocupou, né? Rezende Alexandre tá dizendo que vamos tomar um saco do Flamengo. E olha, talvez o Neymar consiga fazer com que a partida não tenha tanta vantagem assim pro Flamengo. Neymar Júnior. Mas no mais, estou muito preocupado. E outra coisa, gente. Vocês querem insistir com o João Basso Bigodinho? Insistam. Esse jogador é fraco, hein? Ontem deu para ver claramente a diferença do Luan Pérez, um zagueiro combativo, um zagueiro bem mais ágil que o João Basso, hein? Vocês imaginem a zaga o ataque do Flamengo indo para cima do João Basso Bigodinho. O Edson Ramos, o David Washington assistiu o jogo de dentro de campo, não pagou os duzentão da entrada e ainda ganha salário. Olha, alguns pontos importantes. Deixa eu ler uma mensagem aqui da Bia Castro. Bom dia, Marcão, calma, acredito que vamos melhorar. Você tem razão em relação ao treinador. Acho fraquinho, não tem caixa para treinar o Santos, nosso time é bom. Ô Bia, um abraço pra você, obrigado pela mensagem. Bia, eu não sei, viu? Eu às vezes já tô em dúvida se esse time do Santos é bom mesmo. É claro que ontem não tivemos o Roleiser. Veja, você tem no primeiro tempo o Neymar, destaque absoluto em termos técnicos do Santos Futebol Clube, e você tem no segundo tempo o Benjamin Roleiser, que é um jogador diferenciado, principalmente quando ele entra no meio dos reservas, como foi ontem, né? Então assim, você tem dois picos técnicos, o Neymar no primeiro tempo e o Roleiser no segundo tempo, e para por aí, né? Então, primeiro tempo, vamos lá, vamos analisar o que deu para analisar do jogo de ontem. Primeiro tempo, o Brazão não comprometeu, né? Pouco pegou na bola, não me lembro de uma defesa sequer do Gabriel Brazão no jogo de ontem. O Escobar começa mais preso, praticamente não passando do meio campo. Quando o Santos faz o segundo gol, e até pela fragilidade do nosso adversário, os espaços começam a aparecer. E aí o Escobar, de forma muito inteligente, aparece como elemento surpresa. Chegou a fazer um gol que estava impedido, e numa jogada aparentemente trabalhada, o Neymar cobra um escanteio ali para a entrada da grande área, o Escobar chega batendo. Então vimos, e teve uma outra bola também, que o Escobar entrou no meio da defesa da Desportiva Ferroviária. Então foram 3 chances para o Escobar, coisa que não teríamos com o Aderlan, né? Não teríamos com o Aderlan, até teríamos com o JP Sherman, porque o Sherman também é um lateral ofensivo. Então gostei do Escobar jogando pela direita. É claro, gente, que o teste ali não é o melhor teste. Poderia ter sido melhor aproveitado esse período pelo Santos. Mas dentro daquilo que tínhamos de proposta, eu gostei daquilo que eu vi do Escobar. O João Basso me preocupa. Eu acho que é um jogador muito lento, não me agrada. E ontem, mais uma vez, não comprometeu. Não vou dizer que ele comprometeu, mas você consegue perceber que ele é um zagueiro inseguro. Luan Pérez fez uma boa partida, não comprometeu. Do lado esquerdo, o Souza, foi o Souza que a gente tem admirado, que a gente tem gostado. Fez um bom jogo, sofreu o pênalti que deu origem ao primeiro gol do Neymar. Um jogador muito participativo, o Souza. Teve uma outra oportunidade clara de gol. Tomás Rincon, burocrático, pouco apareceu na partida. O Zé Rafael foi bem, né? Foi bem, chegou ali como elemento surpresa, vindo de trás. Foi um jogador que realmente
dá esta possibilidade também, né? Que muitas vezes o João Schmidt não dá. O Pituca ontem até fez o gol, mas gostei daquilo que eu vi do Zé Rafael na partida. O Neymar dispensa comentários, né? Jogador tecnicamente muito diferente. O Álvaro Barreal, tecnicamente ontem mal na partida. Perdeu ali 2 gols feitos, o Álvaro Barreal. O Guilherme foi o Guilherme de sempre, ou seja, um jogador sempre muito importante, muito protagonista, que não é craque, mas é um jogador taticamente importante e mais do que isso, né? Ele não pipoca, ele vai, assume a responsabilidade, bate pro gol e fez um bonito gol o Guilherme ontem, né? Um bonito gol do Guilherme, essa que tem sido uma especialidade dele, receber essa bola e dar esse tapa sempre ali no canto esquerdo do goleiro. E o David Washington foi uma grande decepção. No jogo de ontem. Olhando o que vimos na segunda etapa, praticamente nada se salvou, né? O Gil entrou o Zé Ivaldo, entrou o João Paulo. Olha, eu vi e revi o gol da Desportiva Ferroviária, né? O gol marcado pelo Mariano. Olha, eu não vou dizer que foi falha do João Paulo, né? Acho que não foi falha do João Paulo, não foi frango do João Paulo. Mas se você fizer o exercício de pensar no Brasão naquela bola, muito provavelmente o Brasão teria maior agilidade e defenderia aquela bola, aquele cabeceio. O João Paulo é um goleiro lento, é um goleiro pesado, né? Então ele demora um pouco mais para cair. Foi um lance ali muito rápido, uma cabeçada em cima dele, que exigia muito reflexo, muita agilidade. Eu acho que não foi um frango, mas era uma bola defensável para o nosso João Paulo, que depois teria uma defesa importante ali sendo feita. O João Paulo que evitou o gol de empate da Desportiva Ferroviária. O Igor Vinícius, razoável, fez aquilo que ele fazia no São Paulo, apoia muito, mas erra demais o passe final, né? O gol do Pituca tem origem ali do lado direito, justamente com o Igor Vinícius, mas é um lateral que ontem, na minha opinião, nem agradou nem desagradou. O Lira não entrou bem pelo lado esquerdo, achei o Lira muito nervoso pela esquerda. E aí, dali pra frente, cara, Roleiser, falar do Roleiser é igual falar do Neymar no primeiro tempo, sobra tecnicamente. Eu achei que o treinador Kleber Xavier errou ao colocar o Padula, deveria ter colocado já o Robinho Júnior, e aí muitas vezes o treinador quer inventar, faz o simples. Todo mundo queria ver o Robinho Júnior. O que faz o Kleber Xavier? Coloca o Padula. Então, o treinador muitas vezes quer reinventar a roda, cara. Faz o simples. Coloca o que o torcedor quer ver. Ninguém queria ver, com o máximo respeito ao jovem Padula, ninguém queria ver o Padula jogar ontem. Ninguém queria ver o Padula jogar. Em termos de destaque na base, Robinho Júnior tem um destaque maior na base hoje do que o Padula. Então não fez sentido a entrada do Padula ao invés do Robinho Júnior. O Padula foi mal, recebeu muitas bolas, foi participativo, mas não foi feliz tecnicamente. E aí entra a estrela do Robinho, né? O garoto, como eu tenho falado, ele pode não ser brilhante, pode não ser fantástico, mas é um jogador que tem estrela. Ele tem estrela, o Robinho. É só você acompanhar os jogos da Copa São Paulo, da base. Ele entra e as coisas acontecem. Ah, Marcão, mas ele não é fantástico, ele não é brilhante. Pô, tem 17 anos, franzino. Vai evoluir muito, vai trabalhar muito ainda. Mas ele tem muita estrela, né? E ele pega a bola ali num cruzamento do Igor Vinícius, rola pro meio. O Roleiser faz o corta-luz e o Pituca chega batendo, né? E o Tiquinho mal no jogo. Então, assim, primeiro tempo deu pra tirar alguma coisa. Segundo tempo não deu pra tirar absolutamente nada do jogo, né? Então, meus amigos varandeiros, o jogo de ontem eu acho que deu pra matar um pouco da saudade do Santos, do Neymar, mas realmente eu acho que fica claro o amadorismo da diretoria do Santos. Poderíamos ter escolhido um adversário melhor, poderíamos ter organizado algo melhor e não fizemos. Eu não trato isso com naturalidade, porque quem pensa o Santos grande não pode achar que tá tudo bem, tá tudo normal. Não tá. O Santos precisa, principalmente quando você tem um produto chamado Neymar, você não pode
tratar o clube desta forma. Você não pode. Eu acho que houve incompetência da diretoria do Santos em não ter organizado algo melhor para o seu torcedor. O Santos poderia ter jogado no Pacaembu, o Santos poderia ter jogado no Morumbi, o Santos poderia ter jogado no Allianz Parque. Quantos e quantos adversários? Veja, o Cruzeiro enfrentou o Banfield, enfrentou o Defensa e Justiça. Nós não tivemos competência para convidar um time argentino, para convidar um time sul-americano para jogar uma partida como essa. Ou até mesmo um adversário direto no Campeonato Brasileiro, por que não? 16 clubes da Série A estavam na mesma situação do Santos. Aliás, 15, né? Porque 16 é o Santos. Nós tínhamos 15 oportunidades de amistosos contra times da Série A. Não conseguimos organizar. Nós tínhamos N oportunidades de adversários na América do Sul. Não conseguimos organizar. Nós tínhamos N estádios para realizar a partida. Em praças, até com maior torcida do Santos. Não conseguimos fazer. Então, para mim, mais uma vez, mostrou a incompetência da diretoria do Santos Futebol Clube e o amadorismo desta gestão. Tá certo? Edson Ramos, grande abraço para você, ligadinho aqui na varanda mais famosa do Brasil. Kleber Estevão, Vitor do Carmo. Bom dia, Marcão. Gosto da sua sinceridade ao analisar jogadores, sem rabo preso com ninguém. Quem você escalaria na esquerda, Escobar ou Souza? Eu escalaria o Souza e manteria o Escobar improvisado pela direita, tá certo? Eu escalaria o Souza e manteria o Escobar improvisado pela direita. A única mudança que eu faria no sistema defensivo seria a entrada do Zé Ivaldo no lugar do João Basso. Eu acho que o João Basso é o nosso zagueiro mais fraco e eu não sei por qual motivo ele virou titular. Eu acho o João Basso pior do que o Zé Ivaldo. O João Basso, na minha opinião, é pior que o Luizão, que ontem entrou como praticamente um lateral pela esquerda. E o João Basso, de um dia para o outro, virou titular. Para mim, não se justifica. A melhor dupla de zagueiros do Santos Futebol Clube hoje. O Gil tá voltando agora. O Gil ontem me aparentou estar um pouco fora de forma, estar um pouco pesado, o Gil. Já é um jogador de idade. Mas a melhor dupla de zaga que o Santos tem, no meu entendimento, é Zé Ivaldo e Luan Pérez. O nosso melhor zagueiro hoje é o Luan Pérez e o nosso segundo melhor zagueiro é o Zé Ivaldo. Ronaldo. Reinaldo Batista. Marcão, foi sim. Se você olha, ele estava no primeiro pau sem noção do jogo. Se estivesse bem colocado, ele até encaixava a bola. Tá dizendo o Reinaldo aqui sobre o João Paulo. Eu acho que era uma bola defensável, hein? Kaique Lopes. Porque o Luca Meireles... O que fez o Luca Meireles que não ganha oportunidade? Concordo contigo. Edevaldo. Para trazer jogador que tem que mandar... Para trazer jogador, tem que mandar o presidente. Tá difícil aqui ler essa aqui. Suel. Bom dia, Marcão. O injustiçado não foi nem relacionado. Como renovar o contrato de uma pessoa que nem joga no Santos? Isso é um absurdo, né? A gente já falou bastante sobre isso. E tudo que eu tinha para falar, eu já disse. E não tiro uma palavra, né? Uma palavra do que eu já disse sobre o caso da renovação do Andrei Quintino. Caio Ribeiro. Marcão, gostei do Igor Vinícius. Caio, não foi mal, mas também não foi espetacular. Mas tudo bem, primeiro jogo dele não valia nada. Ele foi o Igor Vinícius é aquilo, tá, gente? O Igor Vinícius, ele ontem teve muito espaço para apoiar, ele fez aquilo que é o forte dele, né? Ele teve campo para apoiar e o Igor Vinícius é um jogador ofensivo, né? Quando ele for exigido defensivamente, aí que a gente vai testar o Igor Vinícius. É isso que eu falo, não foi testado o Igor Vinícius. O Escobar defensivamente ontem não foi testado, entendeu? A nossa defesa ontem não foi testada. Do meio para frente você pode discutir, porque foi um teste, né? Os jogadores participaram do jogo. O Igor Vinícius ontem jogou do meio para frente. Do meio para trás ele não foi exigido, porque o time era muito fraco na outra ponta, né? Tá certo? Manuel José. Marcão era um adversário fraco e ainda deu trabalho para o Santos. É isso que preocupa, Manuel. É essa análise que eu tenho também. Se você notar no primeiro tempo, teve momentos da partida que a Desportiva Ferroviária tinha mais posse de bola que o Santos.
A Desportiva Ferroviária rodava o jogo, tocava a bola. Não pode, né? Eu vejo algumas pessoas falando, vocês estão comentando, vocês estão criticando o jogo amistoso. Mas a gente não pode. Você está jogando com um time sem divisão. Você tem que tomar conta da partida. Principalmente quando você tem um cenário pela frente que é difícil, como é o Campeonato Brasileiro da Série A. Se você mostra fragilidades contra a Desportiva Ferroviária, meu amigo, o cenário preocupa. O cenário preocupa. Não dá pra gente fechar o olho e achar que é normal a Desportiva Ferroviária ter mais posse de bola que o Santos. Não é assim, né? Acho que o torcedor do Santos, ele muitas vezes, ele esquece o que é o Santos. Eu percebo que tem muito torcedor que ele não tem a real noção do time que ele torce, do tamanho que é o Santos Futebol Clube, do que foi o Santos Futebol Clube. Então o cara vê um jogo como esse, vê a Desportiva em determinado momento do jogo dominando uma partida, não, é normal. A gente aceitou o ruim, sabe? A gente aceitou a mediocridade. Isso é muito perigoso. Então, em amistoso, em qualquer situação, o Santos não pode ter menos posse de bola ou ser acuado pela Desportiva Ferroviária. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Ricardo Moura Salles. Penso diferente. No primeiro tempo, o time titular dominou totalmente, como era esperado. Já o segundo, vimos o Roleiser, Bom Tempo e Robinho entrarem muito bem. Bom Tempo eu discordo. Discordo que o Santos dominou totalmente o primeiro tempo. O Roleiser entrou bem. O Robinho participou do gol. Não teve tantas chances assim o Robinho, né? Mas ele, poucos minutos que entrou, né? Ele participou do gol, acho que ele entrou bem, não foi um espetáculo o Robinho Júnior. É claro que tem uma euforia muito grande aí, né? Também pela ansiedade que tem o torcedor para realmente ver o Robinho Júnior, né? O Edson Ramos, o Clebinho foi pro jogo ontem. Se foi, só ficou comendo pipoca no banco de reservas, hein?